Mais um vídeo aí sobre o domínio de uma função real. Lembrando sempre, né, que determinar o domínio significa determinar os valores de x que a gente pode colocar aqui na máquina. Que a gente pode colocar aqui, tá? Sempre, gente, a gente faz 3 perguntinhas basics. 3 perguntinhas básicas. Qual é a primeira? Alguém lembra? Tem fração? A segunda? Opa, vamos responder, né? Tem fração? Sim, tem fração. Olha só. Tem raiz par nessa função aqui? Ó, tem raiz par. Respondi sim e sim. Tem raiz par no denominador? Olha aqui, rapaz. Raiz par no denominador. Meu Deus, olha o que aconteceu. Eu respondi sim para essa, respondi sim para a segunda pergunta e respondi sim. Eu respondi sim para as 3 perguntas. O que eu preciso me preocupar aqui? Quando eu respondo sim para as 3, tenho que olhar para esse cara aqui. Ó. É uma fração e está no denominador. Então, ela não pode ser negativa, por ser raiz, e por estar no denominador, não pode ser zero. Então, quando eu responder sim para as 3, o que está ali dentro da raiz que está no denominador, ou seja, o x mais 5, tem que ser maior que zero. X mais 5 tem que ser maior que zero. Ou seja, o x tem que ser maior que menos 5. E era isso. A única diferença do 2 para o 3 é que antes, no vídeo anterior, quando eu perguntava, tem raiz par? A raiz podia ser igual a zero aqui, né? Mas agora não pode ser igual a zero. O x não pode ser igual a menos 5. O x tem que ser maior que menos 5. Porque se o x fosse igual a menos 5, quando eu botar o menos 5 aqui no lugar do x, ó, menos 5 mais 5 ia dar zero. Raiz quadrada de zero? Zero. Aí ia ficar algum número dividido por zero. Bom, qualquer divisão por zero não existe, né? Então, por isso, o x não pode ser igual a menos 5. X tem que ser maior que menos 5. E aí o domínio? O domínio da função é x pertence aos reais, tal que o x é maior que menos 5. Beleza? Essa aí é a resposta, então. Qual o domínio dessa função aqui? O domínio dessa função é esse aqui. X pertence aos reais, tal que x é maior que menos 5. Beleza? Adiante, então. Olha aí, mais uma função. Coisa feia essa função, né? f de x igual a menos x mais 88, dividido por raiz quadrada de menos x mais 4. Cruzes. Vamos lá. Primeira pergunta. Tem fração? Resposta? Sim, tem fração. Segunda pergunta. Tem raiz par? Sim, tem raiz par. Aqui é o 2, né? Se fosse 2, 4, 6, 8, 10, qualquer número par, eu tenho que fazer a mesma coisa que eu vou fazer agora. E a terceira pergunta. Tem raiz par no denominador? Resposta? Sim. Olha aqui, ó. Raiz par no denominador. Respondi sim, respondi sim, respondi sim. Respondi sim para as 3. O que está aqui no denominador vai ter que ser maior que zero. Maior que zero para ser positivo. E por que não maior ou igual a zero? Porque se fosse zero, não existiria essa divisão. Então, o menos x mais 4 tem que ser maior que zero. De propósito, eu vou deixar esse menos x aqui na frente. Menos x maior que menos 4. O 4 passou para lá. E agora, senhoras e senhores, eu vou fazer uma coisa que a gente já está acostumadito a fazer. Multiplica por menos 1. Para quê? Para trocar esse sinal. Quando eu multiplico uma desigualdade por menos 1, o que acontece? Menos x multiplica por menos 1, fica x. Menos 4 vezes menos 1 fica 4. E a boquinha, quando eu multiplico uma desigualdade por um número negativo, ou divido por um número negativo, a gente vai mais multiplicar por menos 1. Quando a gente multiplica por menos 1, a boquinha vira de lado. Então, ficou x menor que 4. Ó, menos x maior que menos 4 vezes menos 1. Troca o sinal do x, vira a boquinha e troca o sinal do
menos 4. Acabou. Quem é o domínio? O domínio da função é igual a x pertence aos reais, tal que x é menor que 4. Tá? Só uma discussão sobre esse fato aqui. Ó. Pensa comigo. 5, senhoras e senhores, é maior que menos 7. Todo mundo concorda que 5 é maior que menos 7? Bom, se eu multiplicar todo mundo por menos 1 aqui, nessa desigualdade, o 5 vai ficar menos 5 e o menos 7 vai ficar 7, né? O que aconteceu? Agora o menos 5 continua sendo maior que o 7 aqui nessa segunda linha? Não, né? Agora é o 7 que é maior. Então, isso que acontece quando eu multiplico por menos 1. Por isso que a boquinha vira de sinal, né? Porque os valores aqui, eles se alteram mesmo. Eu não tenho uma igualdade, eu tenho uma desigualdade, tá? Não esqueçam desse fato aqui, ó. Multiplicou uma desigualdade por um número negativo, troca o sinal da desigualdade, ok? E assim a gente determinou o domínio desta função aqui. Mais um exemplo. Tá aí, mais uma funçãozita. Primeira pergunta. Tem fração? Resposta? Sim. Segunda pergunta. Tem raiz par? Tem raiz par aí, gurizada? Não tem, né? Olha ali. Tem raiz, mas é raiz sétima. Então, não tem problema. Terceira pergunta. Tem raiz par no denominador? Não, não tem raiz par no denominador. Então, tem fração? Respondi sim. Tem raiz par? Não. Tem raiz par no denominador? Não. Eu respondi só para a primeira o sim. Lembra o que acontece quando eu respondo sim para a primeira? Se eu responder sim só para a primeira, o denominador tem que ser diferente de zero. Então, é só fazer esse cara aqui, ó, 4x menos 97, que é o denominador, ser diferente de zero. 4x diferente de 97, x diferente de 97 sobre 4. E quem é o domínio da função? Ó, vou botar aqui. O domínio da função, vou escrever de uma maneira diferente para vocês aprenderem, né? Mais um jeitinho. Eu gosto de escrever assim. X, isso é um x, pode não parecer, desculpem a minha letra, pertence aos reais, tal que o x é diferente de 97 quartos. Tá? Esse aqui, então, senhoras e senhores, é o domínio dessa função. Tudo bem? Vamos só fazer uma retomada geral. Lembrando que com isso que eu falei até agora, neste último vídeo, vocês conseguem fazer, na página 24, exercício resolvido número 11, vocês conseguem resolver aí a letra D, que é a letra que estava faltando. Tudo bem? Então tá. Só vou fazer uma retomada para a gente relembrar tudo que a gente viu nesses últimos vídeos sobre domínio de uma função real. Domínio de uma função real, gurizada. O que é isso? O que é determinar o domínio de uma função real? Determinar o domínio significa determinar os valores de x que a gente pode colocar na máquina. Então, as três perguntas que a gente precisa fazer. Primeiro, qual é? Vamos fazer uma forcinha para lembrar qual é a primeira? Eu lembrei. Está aí, ó. Tem fração? É a primeira pergunta. Segunda pergunta, qual é? Tem a ver com raízes. Ah, tem raiz par? Essa é a segunda. E a terceira pergunta qual é? Junta as duas, né? Terceira pergunta, junta essas duas que estão aí diante de vocês. A terceira pergunta é, tem raiz par no denominador? Tá? Então, vamos lá. As diquinhas, né? Para a gente resolver. Respondeu sim só para a primeira? Respondeu sim só para a primeira, o denominador diferente de zero. Respondeu sim só para a primeira, denominador diferente de zero. Respondeu sim
só para a segunda. Respondeu sim só para a segunda. O que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a 0. Respondeu sim para as 3. Respondeu sim para as 3. O que está na raiz tem que ser maior que 0. Tá? Lembra das 3 perguntas? E lembra, tem fração? Denominador diferente de 0. Por quê? Porque não existe divisão por 0. Tem raiz par? Respondeu sim só para essa segunda? Maior ou igual a 0. Por quê? Porque não existe, dentro dos números reais, raiz quadrada de número negativo. Respondeu sim para 3. Maior que 0. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de número negativo e porque não existe divisão por 0. Tá? É isso aí. Mãos à obra agora nos exercícios. Façam todos os exercícios do livro. A gente tem exercícios desde a página 24, senhoras e senhores, até a página 28. Tem bastante serviço para vocês ali. Façam os exercícios e venham com muitas dúvidas para tirar aqui no vídeo e, obviamente, principalmente, durante as nossas aulas. É isso aí. Bons estudos a todos.